Olá pessoal, Tudo bem, gente? Beleza? eu sou o Caleb Eu sou o Eduardo. e a gente tá aqui pra falar do grupo 6 da Copa Libertadores de Literatura. Copa Libertadores de Literatura, intensivão na semana, gente. É muito bom. Tamo aqui, ó, tamo cumprindo a palavra. Vamos lá, vamos firme. Ainda na quarta-feira, Ainda na quarta-feira, verdade. o Grêmio estreou na Libertadores, o Grêmio tá no grupo da morte. Na quarta-feira já pra quinta, É, porque o jogo começou, o jogo começou é, meia-noite, né? Porque o jogo foi no México. Sim. E aí, mais um brasileiro que estreou. Na verdade, foi o último brasileiro a estrear. Foi. O último brasileiro a estrear na Libertadores, o Grêmio. E aí tem uma coisa meio curiosa que é, agora com a Fox passando, né, nessa intensidade, cara, tem jogo às vezes 7, 9, meia-noite. Cara, pra quem é viciado e tal, é muito isso porque, eu já falei, né? Sempre vamos falar. Nós dois estudamos, tem o trabalho, tem a vida, e aí tem a Libertadores que a gente gosta muito, cara, de assistir. E aí eu fico lá, eu tenho um aplicativo no celular que eu fico acompanhando pelo aplicativo se eu tô na rua. Então eu fico, mano, saiu o gol e tal. Então tá bem tenso, mas esse jogo eu pude acompanhar. Jogo devastador. O Grêmio, representado pelos Meus Desacontecimentos. Da querida Eliane Brum. Livro bem lindo, bem lindo. Belíssimo, tá? belíssimo. E jogou contra o Toluca, Cara, representado pelo Juan Rufo. Juan Rufo é devastador, destruidor, ele é um cara... Nossa senhora, leiam Juan Esse Rufo. cara é tenso, hein, cara? É um mexicano poderoso. E eu fiquei assustado como o Toluca jogou bem, Jogou cara. bem. Jogou bem. Envolveu. Olha, a gente espera poder falar mais forte da Eliane. Mas hoje não é o dia. O Toluca ganhou de 2-0 com um jogador a menos. Desde os 36 do primeiro tempo. Desde os 36. O Grêmio não foi páreo. O curioso desse confronto é que o Grêmio começou um jogo equilibrado. Começou, foi O Toluca surpreendente. jogando. Acho que o Toluca tava jogando melhor, mas o Grêmio teve mais chances. As chances mais claras foram do Grêmio. Tava um jogo começo ali. E aí o cara foi expulso do Toluca. Não, a forma mó tosca. Muito tosca. Muito e Libertadores aquilo. totalmente. Assim, totalmente. O cara, o seu boneco lá, o Douglas. O Douglas, que é o camisa 10 do Grêmio, ele provocou o cara meteu a mão na cara dele e acabou, cara. Mas o cara foi muito vacilão. Não, porque ele realmente. Ele foi muito. Essa provocação, eu já falei, a provocação na Libertadores acontece. A gente que belisca, a gente que alfineta, a gente que cospe na cara. Putz, infelizmente tem isso no futebol, assim. E aí o Douglas, ele meio que se enroscou e o cara deu dois tapas. Ele se enroscou e o Douglas deu um chega pra lá nele e o cara já, tipo, meteu a mão na cara dele. Totalmente absurdo. Não é MMA não, cara, mano. Não, ele podia só ter dado uma peitada, tomava um amarelo já. Exato, tal. E ele foi expulso. Só que aí o mais absurdo, isso inflou a torcida do Toluca e inflou o time. O estádio do Toluca acanhado. Muito apertadinho e tal. Muito legal de reforçar. A gente falou isso no primeiro dia. Se o Toluca acabar sendo campeão, e os mexicanos eles estão chegando cada vez. A final do ano passado foi River Plate da Argentina contra Tigres do México. E o Tigres deu uma suadeira. O Tigres estava com um ataque com Rafael Sobis e Gignac e tal. Um francês jogando no México, jogando no Libertadores. Cara, sensacional. Já tiveram outras finais com o mexicano, só que o México nunca foi campeão. E tem esse detalhe absurdo que se algum time for campeão, ele não pode jogar o Mundial de Clubes, que é o que todo time brasileiro sonha, né? Eles não podem por quê? Porque eles já têm um representante da CONCACAF. A Conca Champions existe lá. Existe lá. Chama Conca Champions. Que são os times do América do Norte e Central. América Central e do Norte. Sempre vai um mexicano pra lá, né? Quase sempre, né? Vai o Clube América, os mais fortes isso. sempre estão lá frequentando. Então, assim, é por isso que eles não podem ser representante da Libertadores, né, da América do Sul, porque eles não pertencem aqui, eles são convidados. Hoje os times mexicanos são os times mais ricos da América Latina toda. Maneira que a Comebol encontrou também para vender direitos de transmissão do futebol. Porque é um mercado nossa, gigante. O México, eu não sei quantos milhões de habitantes, mas é um país que eu tenho muita vontade de conhecer o México um dia, de ir pra lá. Medo, mas eu tenho. Não, eu não tenho medo, não. Eu acho que eu preciso ir pra lá. Eu preciso ir pra lá. Eu tenho muita vontade, assim. E o Toluca demonstrou muita força, assim. E aí nós escolhemos para representar o Toluca o Juan Rufo. O Toluca ganhou de 2-0 com um jogador a menos. Cara, e assim, o segundo tempo, eles começaram... Dominando. Não, eles foram pra cima, fizeram 1-0. Cara, e dominaram o jogo. E aí, assim, o Grêmio desapareceu, velho. O Grêmio tocou a bola no primeiro tempo, cara, e aí arrumaram um pênalti meio estranho lá pro Toluca, fez 2-0 e acabou o jogo. Não, assim. mas foi uma omissão, assim, é uma pena, porque a Eliane, o livro dela é muito bonito, a gente quer falar. E aí, o que a gente comentou é que
foi o Jogo Fantasma. Jogo Fantasma, gente. Foi um jogo assombrado. Um jogo assombrado. E tem tudo a ver com esse livro aqui, cara. Eu reli o Pedro Páramo. Eu tinha esquecido como esse livro me assombrou da primeira vez que eu li. Ele me assombrou muito também, mas eu preciso relembrar. Então, mas assim, é um livro... a gente brincou do negócio fantasma, porque, cara, o Grêmio parece que é isso. O Grêmio foi, tipo, assolado, assim mesmo. O negócio passou por ele e não deu chance nenhuma pra ele. O livro começa com um filho à procura do pai e ele tem que ir pra uma cidade chamada Calama, né? E assim, é uma cidade que, já falo pra ele, não tem nada lá. Não há nada. Eu não sei como não dar spoilers aqui, não queria dar spoilers. Aqui, vou ler só vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe que disse, e eu prometi que iria vê-lo quando ele morresse. Pedro Páramo é um homem poderoso a quem todos temem e obedecem. Todos, Comala é uma cidade vazia. Os vivos se existem, já não dão contas de rezar pelos mortos, que agora povoam com as histórias de suas almas tristes, que vagam penando com suas lembranças. Cara, e é isso que ele encontra lá. É muito... É que assim, como é uma novela muito curtinha, e eu acho que não dá pra dar spoiler, mas é um livro muito forte. Muito, tem muito muito triste, né? Cara, esse livro me abalou muito. De novo, nosso querido Gabo é o nosso autor favorito. Ele... Quando eu li Os 100 Anos de Solidão, eu fui correr atrás de uma biografia, porque o livro 100 Anos de Solidão me impactou demais. E aí, na biografia, o Gabo diz de 2 autores que ele gosta muito. O Kafka, que eu corri pra ler o Metamorfose, e o Juan Rulfo, no Pedro Páramo. E aí eu demorei pra achar essa edição, mas quando eu achei, eu li, eu tive a mesma sensação. Eu fiquei muito impactado, assombrado também. Porque assim, você fica meio... Primeiro que tem alguns elementos lá que ficam na sua cabeça, assim, sabe? Umas histórias, e é isso, né? Você fica o tempo todo nessa relação de memória, de mortos, e os mortos que não parecem estar mortos, assim, sabe? Ou será que eles morrem de verdade? A né? América Latina tem um pouco disso, né, cara? Eu acho... Nós conversamos sobre isso num clube de leitura recente do Antônio, de como os latinos têm essa coisa de memória com os mortos, de não enterrar. A gente continuam fazendo parte, né? Eles fazem parte da nossa vida, da nossa existência, e isso é assustador, né? Isso é um pouco assustador e impactante. E tem uma história do Juan Rulfo que eu achei interessante, que o Juan Rulfo, ele escreveu 2 livros. Esse, o Pedro Páramo, que é uma novela, e o Chão em Chamas, que é um livro de contos. E ele parou de escrever. Pois é. E aí tem um outro livro que eu gosto muito, de um cara que é o Vila Matas. Sim, Vila Matas é demais. E ele tem um livro chamado Bartleby e Companhia, que são os autores que sofrem da síndrome de Bartleby. Que ele resolve fazer uma seleção de autores que pararam de escrever, por algum motivo. O Vila Matas, ele é sensacional. Ele é sensacional. E aí ele sai coletando as histórias. E a história do Juan Rulfo é que perguntaram pra ele por que ele parou de escrever. Aí ele falou, eu tinha um tio que me contava umas histórias e ele parou de me contar histórias. Puta! Cara, eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso. Ele pergunta, ele meio que faz, sei lá, ele pega 50 autores que pararam de escrever. Salinger, tal. E aí ele fala do Juan Rulfo e o Juan Rulfo fala meio tipo... eu tinha um tio que me contava essas histórias e ele parou de me contar histórias. E aí ele simplesmente parou de escrever. Isso eu acho tipo... Porque, cara... O Pedro Páramo é um livro que vocês têm que ler. Todo mundo. O Caleb leu em um dia, eu pretendo ler até o fim de fevereiro. Não, dá pra vocês lerem, assim, eu acho que porque, cara, é um livro muito poderoso, assim. Muito. É daqueles livros sem falsa modéstia, afirmação. É um daqueles livros que te impactam e muda um pouco sua percepção das coisas, assim. Eu acho. Eu fiquei realmente... Esse livro, e ele vai ficar na minha cabeça por um bom tempo. É engraçado que a reação... Eu cheguei aqui pra falar com o Caleb hoje, e ele falou, cara, eu reli o Pedro Páramo e, mano, eu tô, tipo... assombrado de novo, assim. E que é um livro que ele, como um fantasma, ele acaba ficando dentro da gente também, né? Então... E aí agora a gente leva pro futebol que vamos ver como que o Grêmio vai reagir, porque você tá ganhando, você tá com um a mais, jogando bem, fora de casa na Estrela da Libertadores. Pois é, o Grêmio foi muito omisso. Coisa curiosa, né? As 2 estrelas da Libertadores que o Grêmio perdeu foram as 2 que ele foi campeão, né? 83 e 95. Pois é. Ou seja, né? Vamos ver, né? O Lucas saiu na frente, gente, com vigor. Olha. Vigor de uma cidade fantasma. Força pro Pedro Páramo. Toluca 2-0. Assombrou mesmo. Grêmio, vê se reage, hein? Próxima rodada vai ser tenso também. É isso. Tchau, Bom fim de semana pra vocês. Tchau. Até mais.